Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos dar então continuidade às nossas devocionais no livro de Atos dos Apóstolos e hoje vamos ao capítulo 10, os versos 44 ao 48, que dizem assim: Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois o ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em o nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então esse texto ele é a finalização, a sequência da visita de Pedro, por chamado de Deus, ordem de Deus, a Cornélio, que também teve uma visão de que ele deveria chamar então a Pedro para vir explicar para ele e para os seus a respeito do Evangelho, a respeito de Cristo. Então nesse texto, concluindo então Pedro a sua fala, na verdade enquanto ele ainda estava falando, enquanto ainda ele estava pregando, ensinando, respondendo então aquilo que Deus havia lhe designado, então cai sobre aquele povo também o Espírito Santo de Deus. E eles ficam então, os que estavam com Pedro ficam admirados de perceberem, de verem que também os gentios, aquele povo, conforme Pedro explicou na passagem anterior, de que no entendimento deles, dos judeus, eles não poderiam ter sequer contato com alguém que não fosse um judeu. Eles consideravam quem não era um judeu, portanto não fazia parte do povo de Deus, eram imundos, eram pessoas que não podiam ter então esse contato com eles. Mas então Pedro recebe essa ordem e vai à casa de Cornélio e prega então o Evangelho. Enquanto ele estava falando, ensinando, explicando essas coisas, o Espírito Santo vem e toma conta deles, e eles falam, recebem então o Espírito Santo, falam em línguas e engrandecem a Deus. Eles ficam então admirados com isso. Então algumas coisas nós aprendemos com este fato, com este evento aqui no início ainda da igreja, que podemos e devemos aplicar então também nas nossas vidas, que servem também para nós nos nossos dias. Em primeiro lugar, é de fato ver, conforme já foi descrito e foi muito bem explicado pelo presbítero Murilo, de que Deus de fato não faz acepção de pessoas. Isso quer dizer que Deus mesmo escolhe pessoas de toda nação, de toda língua, de toda raça. Então, gente de todos os povos, ele escolhe e ele traz para si. É uma escolha incondicional, não tem a ver com a raça, com a cor, não tem a ver com muito pecado, pouco pecado, não tem nada a ver com isso. É a escolha da graça de Deus. Né? Deus é bondoso, misericordioso, Deus é benigno, Deus é longânimo, enfim, e ele enviou Jesus Cristo para todas as nações, para a gente de todos os povos. Então, é isso que nós podemos ver aqui. Não podemos fazer acepção de pessoa alguma. Podemos e devemos pregar para qualquer pessoa. Não devemos nós julgar quem quer que seja. Se Deus escolheu, se Deus chamou, nós pregamos o Evangelho e essas pessoas serão convertidas pelo poder do Espírito Santo, como aconteceu aqui. Em segundo lugar, é exatamente isso. Deus faz essa escolha, Deus traz para si, Deus identifica, Deus marca essas pessoas, enfim, através da pregação do Evangelho, da propagação, da explicação, da exposição do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Foi isso que aconteceu, porque no versículo 44 diz assim: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então é através da pregação da palavra. Nós queremos alcançar alguém, nós desejamos, nós temos a intenção de que alguém venha para Cristo, seja convertido ao Senhor, então precisamos pregar o Evangelho para ele, conversar a respeito de Cristo, de quem foi, de quem é Jesus Cristo. É isto, falar o Evangelho, pregar o Evangelho. É dizer, é contar quem é Jesus Cristo, aquele que nos salvou e que pode salvar também aquele para quem nós falamos. Então é através da pregação do Evangelho.
Então, pela exposição, porque o próprio apóstolo Paulo fala assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a explicação da palavra, a exposição do Evangelho. Então, e em terceiro lugar, o que nós vemos aqui também nesse texto, é que aqueles que são chamados, que são convertidos, aqueles que recebem o Espírito Santo, que nasceram de novo, eles são também chamados para o batismo, para identificarem-se com Deus, com o povo de Deus, com o povo, é uma identificação exterior, é o batismo com água. A água é aquilo que é externo, aquilo que nós podemos ver. Então, é um comprometimento exterior, público, de que você pertence, né, aquele que se converteu, ou melhor, que foi convertido, pertence ao povo de Deus, pertence ao Deus da aliança. Porque o que identifica internamente um convertido é a ação do Espírito Santo, né? A transformação de vida, uma nova vida que recebeu, a regeneração, agora está no processo de santificação. Isso é algo que o Espírito Santo faz, e através da palavra vai fazendo isso, vai santificando o convertido. Mas a identificação externa é feita com água, é pelo batismo com água. Então é algo público que é feito então diante de Deus, diante da igreja, diante de outros convertidos. Então esta é uma ação, é isto que Pedro também, na sequência, ele prega, ele ensina aqui para aqueles seus ouvintes. Então esse texto, queridos, nos mostra que Pedro foi impulsionado a pregar para pessoas que ele jamais imaginava que poderiam ser salvas. E nós também podemos fazer assim. Nós não temos que pensar, imaginar, julgar, esse pode ser salvo, esse não pode, esse é tão mau assim, esse é tão imundo assim, como Pedro imaginava, que ele não pode ser salvo. Não, Deus é misericordioso, ele tem o seu amor incondicional, por isso enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Também Jesus Cristo, em Mateus 28, 18 a 20, diz que toda autoridade foi dada a ele, agora ele passa isso para os seus discípulos, como também para nós agora, e vão por todo mundo e pregam o evangelho, discipulem e batizem os convertidos, porque eu vou estar com vocês todos os dias. É ele que faz a obra, é ele que está conosco fazendo a obra, é ele, pelo seu Santo Espírito, que penetra na mente e no coração das pessoas e transforma. É o Senhor Jesus que faz. Nós somos instrumentos para isso, então vamos fazer a nossa parte. E em Atos 1:8, que é a base, o fundamento desta história descrita no início da igreja em Atos dos Apóstolos, Atos 1:8, o próprio Senhor Jesus também diz, né, que descerá sobre vocês o Espírito Santo e vocês vão ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto na Samaria e até os confins da terra. Então, nós temos o Espírito Santo em nós, poder para testemunharmos, até morrer pelo Evangelho, se for o caso, para levar a boa nova de salvação a todos quantos Deus quer chamar, quer trazer para si. Nós pregamos para todos e Deus chama aqueles a quem Ele quer. Ele é livre, Ele é perfeito, Ele é poderoso, Ele é amoroso, Ele faz a sua obra e nos usa para isso. Que sejamos assim então, queridos, usados por Deus para fazer esta belíssima obra de levarmos o Evangelho da salvação a todos quantos Ele quer chamar. Em nome de Jesus. Amém.